Leonardo Jardim é o novo técnico do time do Flamengo e a torcida do Cruzeiro já o considera um dos maiores traidores da história do Cruzeiro. Pra quem não se lembra, o Jardim pediu pra sair do time do Cruzeiro por conta de problemas familiares, alegando cuidar da sua saúde mental, física, enfim. Em menos de 5 minutos eu vou te contar todos os detalhes sobre essa transferência do Leonardo Jardim pro time do Flamengo. O Flamengo demitiu o Felipe Luiz 1h da manhã dessa madrugada de hoje e acaba de anunciar Leonardo Jardim como sucessor do Felipe Luiz, um dos maiores técnicos da história do time do Flamengo. Mas antes, quero te convidar a se inscrever no nosso canal. A gente tá com a meta de chegar em 450 inscritos, então cada inscrição vai ajudar demais. Todo dia a gente posta vídeo falando sobre jogadores brasileiros jogando na Europa, a gente fala sobre contexto do futebol brasileiro e sempre notícias muito rápidas pra te deixar completamente atualizado sobre o futebol no geral, beleza? Então, se gosta desse modelo de conteúdo, se inscreve e bora pro vídeo. O Flamengo oficializou Leonardo Jardim, que foi um técnico extremamente vitorioso atuando pelo Cruzeiro. No ano passado ele conseguiu fazer a façanha de levar o time do Cruzeiro para a terceira colocação. Ele mostrou muitas ideias excelentes, né, que aparentemente combinam com o que o Flamengo pede pro time. Muitas pessoas estão falando que a demissão do Felipe Luiz foi injusta. No final eu vou dar minha opinião sobre ser justa ou não ser justa. Já adianto que pra mim não foi justa, mas daqui a pouco a gente entra nessa seara. O Leonardo Jardim, que é um técnico extremamente vencedor, inclusive na época que ele era treinador do Mônaco, um dos Mônacos mais vitoriosos da história recente, aquele time que tinha Mbappé, tinha até o James Rodrigues, passou por lá um tempo, tinha o Fabinho, que era lateral, virou volante nas mãos dele. Enfim, é um treinador com gabarito, assim, dispensa a apresentação, foi muito bem como treinador do Cruzeiro, mas é extremamente curiosa essa situação. Lembra até um pouco a situação do Vitor Pereira, na época que ele era treinador do Corinthians. Ele pediu demissão, alegou que ia cuidar da sogra dele, problemas familiares, ia cuidar da sua saúde, da saúde da esposa dele, da sogra dele, enfim, saúde dos seus familiares. E agora, Leonardo Jardim protagoniza uma cena extremamente parecida e a torcida do Cruzeiro tá irada com a situação. A torcida do Cruzeiro endeusava ele era adorado pelo time do Cruzeiro. Inclusive o Cruzeiro tá atravessando um momento bem de crise por conta do Tite, né, que não tá conseguindo acertar o time, não tá conseguindo dar aquela identidade, assim como o Leonardo Jardim deu. Pra torcida do Flamengo, eu acho que pode ficar bastante animada. O Leonardo Jardim, como eu falei, é um técnico extremamente gabaritado. Já foi treinador de jogadores de classe mundial, como por exemplo o Mbappé no início de carreira. Falcão Garcia também tinha naquele time do Mônaco. Enfim, eu acho que a torcida do Flamengo pode ficar bem animada, mas na minha concepção a demissão do Felipe Luiz foi extremamente injusta. Você não pode demitir um treinador que ganhou títulos seguidamente, ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores, ganhou Brasileirão. Pra mim lembra muito aquela situação do Dorival, que ganhou 2 títulos e no mesmo ano, né, no fim do ano, no fim da temporada, foi demitido pelo time do Flamengo. A impressão que eu tenho é que o Flamengo consegue esses títulos apesar da sua diretoria. A diretoria que lembra muito a diretoria amadora que se tinha antigamente. Obviamente, ninguém se discute o poder financeiro do Flamengo e a organização financeira dos últimos anos, mas o time, a gestão do Flamengo, ela já tem um ecossistema que funcione, né? Pra mim nem é tão mérito do BAP esses 2 bilhões de arrecadação que o Flamengo teve na temporada passada. Como eu falei, a maior torcida, a maior patrocínio, a maior cota de televisão. Pra mim, não faz mais do que obrigação. E a obrigação que deveria ser feita era, por exemplo, confiar mais nas suas decisões. Não faz sentido demitir um treinador como Felipe Luiz. Não tô falando que ele é o melhor treinador do mundo, nem nada do tipo, mas um campeão do Brasileiro e um campeão da Libertadores não faz o menor sentido não ter pelo menos um semestre de crédito. E lembrando, o Flamengo perdeu Supercopa e Recopa. São títulos que, na minha opinião, não tem a menor importância. Não tem a menor importância. Eu sei que título é título, que todo time entra em campo pra brigar por título, mas o que importa realmente não é isso. O que faz um time vencedor não é ganhar Recopa e Supercopa. Se o Flamengo tava lá, foi porque ganhou o Brasileirão e foi porque ganhou o Libertadores. Então, pra mim, foi inadmissível essa demissão do Felipe Luiz. Eu não sei o que a torcida do Flamengo pensa. Inclusive, quem for torcedor do Flamengo, já deixa o comentário aí. E também tem a outra parte, que é a torcida do Cruzeiro, né? A torcida do Cruzeiro que tá se sentindo extremamente injustiçada por conta da decisão do Leonardo Jardim. Mas no futebol, infelizmente, é dessa forma que tem que ser. Poderia ser outro treinador, poderia ser, como por exemplo, a situação do John Ares, que a torcida do Fluminense esperava que ele voltaria pro Fluminense. Mas futebol é assim, futebol é dinheiro, futebol é oportunidade. E infelizmente os torcedores têm que se adaptar a essa situação, assim como eu acho que os times eles não precisam ficar ficar cheio de dedos em relação à demissão de jogador, a transferência de jogador que foi ídolo. Inclusive o Flamengo tem uma condução muito boa com jogadores que foram ídolos e não renovaram seu contrato, como por exemplo o Diego Ribas, o Rafinha, o próprio Gabigol. Eu acho que foram boas gestões de carreira, né, que o Flamengo teve e soube interromper os vínculos, mas isso também pode acontecer do lado contrário, né, como exatamente aconteceu com o Cruzeiro. O Leonardo Jardim perdeu, né, pediu demissão no fim da temporada passada, não renovou o contrato, alegando esses diversos problemas, e agora o Flamengo chega com um caminhão de dinheiro, chega com 1 bilhão de possibilidades para poder investir, 1 bilhão de reais de transferência, e realmente é uma proposta bem atrativa, e esse é o modelo do futebol. A gente não adianta, quem é torcedor é que sofre, só quem é torcedor que sabe. Às vezes mesmo um jogador que se assume torcedor de um clube
passa um tempo ele já tá jogando no rival, e é isso, não faz parte do futebol, esse é o ecossistema do futebol, a gente tem que realmente tentar não se apegar a jogadores. Por exemplo, a gente teve o Marlon Freitas que ganhou o bandeirão da torcida do Botafogo, há muito tempo o Botafogo não atualizava seu bandeirão de ídolos, o Botafogo passou por uma ressaca muito grande de títulos, e quando conseguiu, o Marlon Freitas foi escolhido ali pra estar no bandeirão de ídolos, e é isso, hoje em dia tá jogando no Palmeiras, não pensou duas vezes em trocar o time que ele era capitão pelo time que pode oferecer mais possibilidades pra ele, é isso, pensou só no umbigo dele, e é assim que todo jogador faz, é assim que todo trabalhador faz, na minha opinião. Eu sei que é difícil entender essa parte, mas quem sofre é torcedor, e a gente precisa colocar isso na cabeça. O que você acha dessa relação Leonardo Jardim Cruzeiro, dessa demissão Felipe Luiz Flamengo? Deixa a sua opinião, e caso curta o modelo do vídeo, deixa o like, tamo junto, valeu!